Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 13 de Zacarias dá continuidade à mensagem de restauração espiritual, focando na purificação profunda da casa de Davi e dos habitantes de Jerusalém. O texto inicia com a promessa de uma fonte aberta para lavar o pecado e a impureza, sinalizando o fim da idolatria e dos falsos profetas na terra. Esta introdução prepara o leitor para uma transição dramática, onde o cenário de limpeza espiritual se encontra com o sacrifício redentor através da profecia sobre o pastor ferido, cujas ovelhas seriam dispersas. O capítulo descreve um processo de refino, no qual o remanescente de Deus passa pelo fogo para ser purificado como a prata e o ouro, consolidando uma aliança renovada onde o povo reconhece o Senhor como seu Deus e ele os reconhece como seu povo. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Zacarias 13 do livro de Zacarias da Bíblia. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. 2 Naquele dia, eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos, e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. 3 E se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhe dirão: você deve morrer porque disse mentiras em nome do Senhor. Quando ele profetizar, os seus próprios pais o esfaquearão. 4 Naquele dia, todo profeta se envergonhará de sua visão profética. Não usará o manto de profeta, feito de pele, para enganar. 5 Ele dirá: eu não sou profeta. Sou um homem do campo, a terra tem sido o meu sustento desde a minha mocidade. 6 Se alguém lhe perguntar: que feridas são estas no seu corpo? Ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. 7 Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. 8 Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor. 9 Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Este capítulo apresenta uma mensagem profunda de purificação, juízo e restauração. Deus promete remover o pecado, eliminar a idolatria e purificar seu povo por meio de um processo que envolve correção e refinamento. Ao mesmo tempo, há uma forte dimensão profética que aponta para um pastor ferido e para a transformação espiritual daqueles que permanecem fiéis. O texto revela o compromisso de Deus com a santidade e a restauração, verdades também confirmadas no Novo Testamento. Primeiro, a fonte de purificação, versículo 1. Mensagem: Deus promete abrir uma fonte para purificar o povo do pecado e da impureza. Aplicação: Deus oferece purificação espiritual. Ele não apenas revela o pecado, mas também provê o meio para limpá-lo. Segundo,
a eliminação da idolatria e do engano, versículo 2. Mensagem: Deus declara que removerá os ídolos, os falsos profetas e o espírito impuro da terra. Aplicação: Deus deseja uma vida livre de engano e falsidade. A verdadeira transformação envolve abandonar tudo que não vem dele. Terceiro, a rejeição da falsa profecia, versículo 3. Mensagem: a falsidade será tão rejeitada que até familiares se levantarão contra quem falar mentiras em nome de Deus. Aplicação: a verdade deve ser levada a sério. Deus chama seu povo a rejeitar completamente o engano. Quarto, a vergonha dos falsos líderes, versículos 4-6. Mensagem: aqueles que antes se apresentavam como profetas abandonarão essa identidade por vergonha, revelando sua falsidade. Aplicação: o engano pode até prevalecer por um tempo, mas a verdade de Deus sempre prevalece. Quinto, o pastor ferido e a dispersão, versículo 7. Mensagem: Deus declara que o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão, indicando um momento de ruptura e provação. Aplicação: momentos difíceis podem trazer dispersão e crise, mas fazem parte de um processo maior nos planos de Deus. Sexto, o juízo e a separação, versículo 8. Mensagem: uma parte do povo será perdida, enquanto outra permanecerá, indicando um processo de separação. Aplicação: nem todos respondem da mesma forma ao chamado de Deus. Há uma distinção entre aqueles que permanecem e os que se afastam. Sétimo, o refinamento e a restauração, versículo 9. Mensagem: o remanescente será purificado como ouro e prata e restaurará seu relacionamento com Deus. Aplicação: Deus usa processos difíceis para purificar e fortalecer. O resultado é um relacionamento verdadeiro e restaurado com Ele. Vou te explicar Zacarias capítulo 13 de forma simples, bem prática e didática. Versículo, destacando o significado, aplicações e ligações bíblicas e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Novo Testamento. Primeira parte, a fonte de purificação, versículo 1. Versículo 1. Uma fonte jorrará para purificar do pecado. Significado: fonte simboliza limpeza espiritual contínua. 2. Deus oferece perdão e purificação do pecado e da impureza. Ligação com o Novo Testamento, em 1 João 1,7. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aplicação: a solução para o pecado não é esforço humano, mas a purificação que vem de Deus. Segunda parte, eliminação da idolatria e da falsidade, versículo 2. Versículo 2. Deus removerá ídolos, falsos profetas e espírito imundo. Significado: purificação completa, externa, ídolos, e interna, espírito. Aplicação: Deus não quer apenas perdoar, Ele quer remover a causa do pecado. Terceira parte, fim da falsa espiritualidade, versículos 3-6. Versículo 3. Falsos profetas serão rejeitados até pela própria família. Significado: gravidade da mentira espiritual. 2. O povo não tolerará mais engano. Versículo 4. Profetas se envergonharão. Significado: fim da manipulação religiosa. 2. Máscaras espirituais caem. Versículos 5-6. Negação da falsa identidade. Significado: pessoas abandonaram posições falsas. 2. Reconhecimento de erro. Ligação com o Novo Testamento, em Mateus 7,15. Cuidado com falsos profetas. Aplicação: Deus valoriza a verdade espiritual, não a aparência. Quarta parte, o pastor ferido, versículo 7. Versículo 7. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Significado: profecia sobre o Messias, Jesus. 2. O pastor, líder, será ferido, o povo se dispersa. Ligação com o Novo Testamento, cumprido em Mateus 26:31. Jesus cita esse versículo. Aplicação: mesmo quando parece derrotado, Deus está cumprindo seu plano. Quinta parte, juízo e remanescente, versículos 8-9. Versículo 8. 2/3 serão eliminados, permanecerá. Significado: juízo severo. 2. Apenas remanescente fiel continua.
Versículo 9. Refinarei como prata, purificarei como ouro. Significado: 1. O remanescente será purificado pelo sofrimento. 2. Resultado: relacionamento restaurado e identidade espiritual verdadeira. Ligação com o Novo Testamento, em 1 Pedro 1,7. Fé provada como ouro. Aplicação: as dificuldades podem ser processos de purificação espiritual. Resumo geral do capítulo. Zacarias 13 ensina 4 verdades principais. 1. Deus oferece purificação completa do pecado. Versículo 1. 2. Deus remove tudo que é falso e impuro. Versículos 2, 6. 3. O Messias seria ferido, mas isso faz parte do plano. Versículo 7. 4. Deus purificar um povo fiel através do processo. Versículos 8, 9. Mensagem central. Primeira, Deus não apenas perdoa, Ele purifica. Segunda, a falsidade espiritual será exposta e removida. Terceira, o sofrimento pode fazer parte da transformação. Quarta, Deus preserva um povo fiel e restaurado. Compreensão à luz do Novo Testamento. Este capítulo possui fortes conexões com o Novo Testamento. A ideia de uma fonte que purifica aponta para a obra de redenção que limpa o pecado de forma completa. A referência ao pastor ferido e à dispersão das ovelhas revela um momento de crise que faz parte do plano de Deus, mas que conduz a uma restauração posterior. Além disso, o processo de refinamento reflete a transformação espiritual que ocorre na vida daqueles que permanecem firmes, mostrando que Deus purifica para restaurar. Lições principais do texto. 1. Deus oferece purificação completa. Ele remove o pecado e restaura o coração. 2. A verdade deve prevalecer. Falsidade e engano não permanecem diante de Deus. 3. Deus permite processos de refinamento. Dificuldades podem fortalecer e purificar a fé. 4. Deus restaura o relacionamento com seu povo. O objetivo final é uma comunhão verdadeira com Ele. Este capítulo nos ensina que Deus está comprometido com a santidade do seu povo. Ele remove o pecado, elimina o engano e conduz a um processo de purificação que resulta em um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!